Estamos de volta e agora vamos falar da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A primeira fase indo para as últimas 4 rodadas. Teremos hoje, a partir das 21h30, um grande jogo na cidade de Caxias do Sul, lá no Estádio Centenário, Caxias e Brasil de Pelotas. Amanhã em Porto Alegre às 19h, outro grande jogo, um jogo decisivo, tanto para o Grêmio, assim para o Esporte Clube Novo Hamburgo. Grêmio em Novo Hamburgo às 19h na Arena, com a arbitragem do Leandro Voaden. O Novo Hamburgo aí buscando no mínimo um pontinho ali para seguir se afastando daquela turma do rebaixamento. E o Grêmio, claro, buscando uma vitória. O Grêmio embalado com o título da Recopa, buscando uma vitória também para sair da zona de rebaixamento. O Novo Hamburgo que fez o último treinamento na manhã de hoje, um treinamento fechado no Estádio do Vale. E o Beto Campos, então, se preparando para esse difícil desafio. O Grêmio amanhã em Porto Alegre, daí na outra sexta-feira o Novo Hamburgo recebe o Brasil de Pelotas no Estádio do Vale e na sequência terá o Veranópolis fora de casa e o Avenida lá na cidade de Santa Cruz. Esta a sequência dos 4 jogos que faltam para o Noia na primeira fase. Lembrando que na decisão da Recopa, o Novo Hamburgo enfrenta no próximo dia 14 de março no Estádio do Vale ao São José, o jogo de volta da Recopa. No primeiro jogo lá em Porto Alegre, deu São José 2-1, o Novo Hamburgo precisa vencer por 2 gols de diferença. No Gauchão, no domingo, 17h, aqui na cidade de Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, Internacional e São Luís. O Internacional é o mandante, já que o Beira-Rio estará dedicado a um evento, ao show do Phil Collins na próxima terça-feira. Então, Inter e São Luís, um grande jogo domingo às 17h no Estádio do Vale. O ingresso a preços populares, a R$10 para o sócio colorado e R$20 para o público em geral, R$10 para estudantes e R$10 para idosos. Ou seja, o Internacional espera um grande público aqui de Novo Hamburgo e região para acompanhar Inter e São Luís. O Internacional, no momento, o líder do Campeonato Gaúcho. Teremos também no domingo, 17h, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Cruzeiro, outro chamado jogo de 6 pontos, porque o Juventude quer se afastar da turma do rebaixamento e entrar no chamado G8, e o Cruzeiro do Benhur Pereira, o Benhur, aliás, que faz uma grande campanha com o Cruzeiro no momento o 8º colocado. Também teremos domingo às 17h em Porto Alegre, São José e São Paulo de Rio Grande, jogo agendado para o estádio Passo da Areia. E também no mesmo horário, lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o jogo entre Avenida e Veranópolis. Lembrando que no momento o Internacional é o líder do Campeonato Gaúcho com 16 pontos. Em segundo lugar também com 16 pontos, só que um jogo a menos, a equipe do Brasil de Pelotas. Em terceiro lugar, o Caxias com 15 pontos, o Caxias também com um jogo a menos. Em quarto lugar, com 11 pontos, o Veranópolis, a mesma pontuação do 5º colocado, o São José. Em sexto lugar, a equipe do São Luís com 9, em sétimo lugar com 9, o Avenida. Em oitavo lugar, fechando hoje o G8, com 8 pontos, a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro do Benhur. Em nono lugar, com 6 pontos, o Juventude. Em 10º lugar, também com 6 pontos, o Novo Hamburgo. Hoje, o 11º colocado na zona de rebaixamento é o São Paulo, com 5. E o 12º, no momento, lanterna, a equipe do Grêmio, com 4 pontos. Mauro, como é que tu vê esse momento inicial do Gauchão, ainda faltando 4 jogos para a maioria das equipes? Claro que o Internacional e São José têm apenas 3 jogos a disputar, porque já fizeram aquele jogo adiantado da 10ª rodada. Na tua opinião, tu acredita que o Campeonato Gaúcho aí tem um certo favoritismo hoje para o Internacional, o Grêmio ainda buscando uma classificação no chamado G8, ou tu acredita que poderá uma equipe do interior, assim como foi no ano passado o Novo Hamburgo, ser uma surpresa e por que não conquistar o Campeonato Estadual? Eu acredito que o interior tá forte, tá forte, está chegando bem aí, o Caxias está chegando bem, o Luiz Carlos, acho que está tendo agora a oportunidade aí de ser campeão, né? Eu estou achando que o Caxias está... O Caxias, aliás, que é o único invicto do campeonato. Exatamente, tem isso aí, né? Uma grande campanha do Caxias, o Caxias que ganhou do Internacional, ganhou do Grêmio, empatou o Caju, ou seja, nos jogos decisivos, muito bem. Muito bem. O Caju que é um clássico deles lá, né? Apesar que o Juventude
tá um pouco mais abaixo, mas daí clássico é clássico, fica complicado, né? Mas o Caxias está com o Luiz Carlos agora estou acreditando que o interior mais uma vez vai chegar. Pode chegar lá, porque Pode não? chegar. Falando um pouco em Copa do Brasil, o Juventude jogou ontem à noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude foi eliminado na segunda fase, perdendo para o Avaí por 2-0. O Juventude do Antônio Carlos Zago, muito vaiado ontem diante do seu torcedor. O único representante gaúcho na terceira etapa da Copa do Brasil é o Internacional. O Internacional que vai enfrentar o Cianorte do Paraná, com o primeiro jogo dia 1º de março no Beira-Rio, na próxima quinta-feira, e no dia 14 de março lá no interior do Paraná, em Cianorte. Portanto, Inter e Cianorte na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio entra direto nas oitavas, as oitavas, que é a quinta fase da Copa do Brasil, até porque o Grêmio está envolvido com a Libertadores. O Grêmio vai estrear na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira, lá em Montevidéu, diante do Defensor. Mauro, e na tua opinião, falando agora um pouco do Grêmio, o Grêmio bicampeão da Recopa Sul-Americana, como é que você vê esse momento muito positivo para o Grêmio, especialmente nas competições sul-americanas? O Grêmio atual tricampeão da América e hoje bicampeão da Recopa e já estreando em uma nova Libertadores. Já estreando uma Libertadores, né? Tentando mais um título aí. Até é bom para o Novo Hamburgo, né? Eles pensar mais de repente para poupar jogadores aí, o Novo Hamburgo ter a oportunidade lá na frente. Amanhã dá para tentar um bom resultado lá. Mas o Grêmio tá embalado, até pensando bastante em títulos maiores aí, conquistas mais fortes. Então, estão torcendo aí para eles também, né? Para ir bem representar bem o nosso estado aí, né? Trazer e mais um dos representantes brasileiros também, né? Exatamente isso, né? Falando um pouquinho em Série D do Campeonato Brasileiro, foi divulgado essa semana pela Confederação Brasileira de Futebol o grupo do Esporte Clube Novo Hamburgo, o grupo A16. O Novo Hamburgo que vai estrear no próximo dia 22 de abril, um domingo, lá em Araraquara, diante da Ferroviária, no estádio Arena da Fonte Luminosa. No dia 29 de abril, o Novo Hamburgo recebe ao Tubarão de Santa Catarina, no estádio do Vale. E no dia 6 de maio, fechando o primeiro turno, o Novo Hamburgo jogará fora de casa diante do Cianorte, lá no Paraná. O Cianorte, que é o adversário do Inter na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que na Série D do Campeonato Brasileiro serão 68 equipes, 17 grupos, se classificando os 17 campeões de cada chave e mais os 15 melhores segundo colocados. O Novo Hamburgo, então, brigando aí por uma vaga na segunda fase, hein, Mauro? E por que não o Novo Hamburgo retornar ao cenário da Série C do Campeonato Brasileiro? O Novo Hamburgo que naquele ano de 2005 fez uma grande campanha na Série C e chegou até o quadrangular final. Pois é, tem isso aí, né? O Novo Hamburgo está podendo disputar, né? Entrar nessa parte da competição, né? Mas eu acho que a prioridade do Novo Hamburgo agora é o gauchão, né? Focar bem no gauchão, essas outras partidas decisivas aí que vai ter pela frente, para sair dessa situação, né? Porque se de repente conseguir um empatezinho com o Grêmio ali, buscar uma vitória fora aí, já sobe. Já melhora tudo. Melhora, né? Já melhora o cenário aí. Quem sabe de repente classifica, né? E pode ter uma surpresa boa aí. Por que não? Por que não? E Mauro, retomando o assunto do primeiro bloco, tu estava falando ao telespectador da Vale TV que tu jogaste na Associação Sapiranga, lá no Estádio das Rosas, e jogasse em outros clubes aqui do contexto do estadual de amadores. Chegaste a jogar futsal? Não, futsal não, Daniel. Sempre fui do campo, né? Futsal agora que fui jogar aí com o pessoal aí da firma, patrão, os Halber, né? Me convidaram para salão, mas no salão mesmo é só para dança para mim. Para né? Brincadeira, né? E para dançar. Só para dançar, né? E, cara, assim, ó, futebol tive instância, um ano em instância, no Vila,
né? Foi os times amadores que eu joguei. E a associação aí? E a associação. 3 tradicionais equipes. Três, aqui em Novo Hamburgo não chegasse a jogar nem no Americano, nem no Lomba. Não. Nem no São José também nem tinha. No São José, né? O São José que era o verde e branco. Verde e branco, né? O time do Marcelo também, que jogou com o Novo Hamburgo, campeão estadual, né? Que jogou depois e voltou para o São José, né? E foi campeão conosco lá, o Marcelo. Jogava de ponta direita, centroavante, meia direita, né? Era um coringa ali na frente, né? E quem é que mais se destaca daquele teu grupo lá de 86, assim, os principais atletas? Cara, ali se destaca uma grande quantidade, né? O Batata, né? Rubilar, né? Berion, né? O André, né? Olha só. O André atacante. O André lateral. Lateral, perdão, né? O atacante era o Ivan ali. O Ivan, que o Internacional, cara, tinha um pavor de jogar contra o Ivan, né? Batia um terror no time deles, porque o Ivan sempre fazia gol contra o Internacional. E né? o Internacional, na época, tinha o goleiro Tafarel? Chegaste a jogar contra o Tafarel? O Tafarel eu joguei contra ele era profissional do Novo Hamburgo, foi em 87, mas ele provavelmente ele foi em 84. Foi um pouquinho antes. Foi um pouco antes, né? Mas eu tive o prazer de jogar contra ele. Né? Em 87, aqui no Santa Rosa, um domingo de tarde, um jogo bem guerreado, né? Luiz Carlos Vinck de um lado, Tafarel, nós tínhamos Marquinhos, tinha o Enchetinha, né? Tinha o Celso Augusto, né? Tinha um time bom. Um belíssimo time do Noia. Placar 0-0. Opa, que legal. Mas, Mauro, o nosso tempo aqui está se esgotando. Vou agradecendo a tua participação aqui no Esporte na TV e em 30 segundos aí o teu recado final ao telespectador. Se tu quiser deixar um abraço para alguém, tudo contigo. Um abraço pessoal aí. Obrigado aí pelo convite, Daniel. Aí, né? Deixar um pessoal aí, um abraço grande aí para os Halbert, né? Pessoal da sexta hoje, né? Do Fraternal, do joguinho lá que sempre rola lá das 8 às 9. Então, e um abraço grande aí pessoal de casa. Obrigado então ao Mauro Klein, antigo ex-zagueiro do Esporte Clube Novo Hamburgo, e o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando nesta segunda-feira ao vivo, às 19h30, sob o comando dele, o nosso diretor, o Valdir Eisman. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado, e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.